Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Hoje o pastor Dave vai ensinar como que o diabo faz para nos enganar. E sabe que as mentiras do diabo estão tão enraizadas nas mentes que dá a impressão que a verdade se tornou mentira. Por isso que nós devemos orar muito em línguas, para que nós possamos entender o que Jesus fez para nos livrar dos enganos do diabo. Então vamos assistir com muita atenção esse ensino que o pastor Dave está trazendo. Vamos lá, pastor Dave. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I want you to open up to Luke, Quero que vocês abram em Lucas, the 11th chapter, capítulo 11. and when we'll begin, Vamos começar, it'll be around the 5th verse. versículo 5. Hallelujah, Jesus. One of Satan's most powerful weapons Uma das armas mais poderosas de Satanás is deception. é o engano. And the moment that you know you've been deceived, E no momento que você sabe que foi enganado, you're not deceived anymore. você não está mais enganado. Now, when he talked about the stubbornness and audacity of the devil, Quando ele falou sobre a teimosia e a audácia do diabo, he likened him to a drop of water ele comparou ele com uma gota de água dropping on a rock que vai caindo numa rocha day after day, dia após dia, year after year, ano após ano, month after month, mês após mês, millennial after millennial, milênio após milênio, till that little drop of water até que aquela gotinha penetrated the rock. penetra na rocha. Like the ocean, Assim como o oceano, you know, most of that was stones a maioria daquilo tudo era rocha, before it was sand. antes de ser areia. That the drop keeps dropping, Mas aquela gota continua one caindo generation, por uma if you geração, can't destroy that one, e se não conseguiu destruir aquela you geração, moved on to the next. vai para a próxima. And its most powerful weapon, again, being deception. E a arma mais poderosa dele é o engano. The easiest thing for him to do O mais fácil para ele fazer was not take religion away from people, não era tirar a religião das pessoas, but offer alternatives. mas oferecer alternativas. And this is what he's done. E foi isso que ele fez. So, he said the weapons of our warfare, Então ele disse que as nossas armas they're not carnal or não são carnais connected to the sense man, ou conectadas ao homem, but spiritual, aos sentidos, mas elas são And mighty through espirituais God e poderosas em Deus to the pulling down of these para strongholds. derrubar fortalezas. And a stronghold E uma fortaleza is a system of thoughts é um sistema de pensamentos empowered que tem o poder by emotion. através das emoções. So in the Satan's deception, Então, nos enganos de Satanás, I made one man so mad he could hardly talk to me. eu deixei um homem muito bravo uma vez, ele quase não conseguia mais falar comigo. And all I did was just told him the truth. E tudo que eu fiz foi falar para ele a verdade. He said, how does Satan's deception work? Ele disse como que o engano de Satanás funciona. And I said, look, I can give you a masterpiece. E eu disse, olha, eu posso te dar uma obra-prima. And I love Baptists. E eu adoro os batistas. I really love Baptists. Gosto mesmo deles. Because if they wasn't Baptists, Porque se não tivessem os who batistas, go out and get people saved, quem iria atrás das pessoas para serem salvas? where would us Pentecostals get our people? Onde que os pentecostais iam arranjar pessoas? They believe in salvation. Eles creem na salvação, They just don't believe much in speaking with tongues. mas não and things acreditam like muito that. na oração em línguas e coisas assim. So this man asked me, Então esse homem me perguntou, well, how does Satan's deception work? como que o engano de Satanás funciona? And I said, oh, I can give you a masterpiece. E eu disse, eu posso te dar uma obra-prima. I can show you a masterpiece of his deception. Posso te mostrar uma obra-prima do engano dele. I mean, it'll be a Picasso, Vai ser um a Picasso, Rembrandt, um Rembrandt, a masterpiece of painting. uma obra-prima da pintura, You could hang on the walls para você pendurar na to be parede, admired for all time. para ser admirado por todo o You tempo. want to know Satan's deception? Você quer conhecer o engano de A Satanás? masterpiece. Uma obra-prima? All you have to do is ask yourself one question. Tudo que você precisa fazer é se He perguntar uma said, what's coisa. that? O quê? I said, why don't we speak with tongues? Por que não oramos em línguas?
He says, I don't have to take this. And Ele he disse, eu não left. vou aceitar isso, e foi embora. The masterpiece being, A obra-prima, que seria, all he had to do is ask himself, tudo que ele tinha que fazer era se perguntar, why don't we believe in speaking por with que não tongues? cremos na oração em línguas? And he would get to see a masterpiece E of ele veria deception. uma obra-prima do engano. You think that God just had tongues for certain groups of Você people? acha que Deus só tem as línguas para alguns grupos de pessoas? No. Não. No, it was poured out on all. Isso foi derramado sobre todos. But why did Satan deceive people? Mas por que Satanás enganou as pessoas? Till the baptism isn't even known in most circles? Tanto que o batismo nem é conhecido em muitos And círculos. even the born again experience E até a experiência do novo nascimento is preached out of their theology, é pregado fora da teologia. not mentioned. Não é Or mencionado. the baptism, Ou o batismo, or gifts. ou os dons. just shake hands. Só aperta a mão. And even our convictions. E até o arrependimento. When we do something wrong, Quando fazemos algo errado, we want to go to God and repent. queremos ir atrás de Deus e We arrepender. even get assigned things Nós até recebemos missões that we need to do que precisamos fazer so that we can suffer para poder sofrer for our sins pelo pecado. and then be okay. E aí que vai ficar A tudo bem. penance of a kind. Uma penitência. It doesn't work like Não that. funciona assim. He's the only one that paid the Foi price. só Ele que pagou o preço. You're not qualified. Você não You qualifica. need to ask him. Você precisa There's pedi-lo. no suffering you can do. Não tem nenhum sofrimento que você cleanse you possa of your own passar sins. para te limpar do seu próprio pecado. All these things are deception. Tudo isso é engano. I'm not saying people don't love Eu God. não estou dizendo que as pessoas não amam a But I'm Deus. telling you, He can park you. Mas estou dizendo que Ele pode te But you estacionar, don't have anything. onde você não No vai results, ter nada, não vai ter nothing resultado, but a nada, dead religion além de uma religião your morta, whole life. a sua vida toda. That's no way to live. Isso não é um jeito bom de viver. And along the way, E nesse caminho, the devil loves to frame o God. diabo adora culpar Deus. Oh, he loves to frame Ele God. adora culpar Deus. You get sick. Você fica doente, He comes along and says, ele vem e diz: God put this on you Deus colocou isso em você to teach you some para te things ensinar umas coisas that you don't know. que você não sabe. Oh, poor James didn't know that. Coitado de Tiago não sabia disso. He said, let no man say, Ele disse que nenhum homem when diga, he's tempted, quando for tentado, tested, testado, or tried, ou passar that por he's tribulação, tested or tried testado by God. por Deus, For God tempts, tests, or tries no porque man Deus não testa nem tenta nenhum with homem evil. com o mal. Funny, James didn't know that. He knew Coitado, Jesus. Tiago não sabia disso, mas conhecia Jesus. Isn't that amazing? Isso não é maravilhoso? And he'll frame God and Mas ele say, culpa Deus e diz: oh, he wants you to suffer Ele quer que você sofra. and suffer things like poverty Sofra coisas como a pobreza to purify you. para te purificar. No, he doesn't. Não, ele não quer. He's the one that met your need. Foi ele que supriu sua What do necessidade. you think it means when he O says, que você acha que significa quando ele he diz: became poor for you, Ele se tornou pobre por that você, you through the substitution of para himself que você, através da substituição in your dele, poverty, na sua pobreza, might be rich. se tornasse rico. And that rich E is rich in grace, essa riqueza é riqueza em rich in graça, supply, em provisão, rich in abundance, em abundância, not greed. não em ambição. That's funny. He Isso é engraçado. suffered so Ele I wouldn't go sofreu without. para que eu não tivesse falta. Yet going without is good E, for no me. entanto, ter falta é bom para mim. Listen, Ouça, I choose when I fast. eu escolho quando eu The jejuo. devil doesn't choose it for me. O diabo não escolhe para mim. Hallelujah. The substitution, identification work Jesus did. A obra de substituição e identificação que Jesus fez It's amazing. foi maravilhosa. The chastisement O castigo of my lack of peace da minha was laid falta de upon paz him. foi lançada sobre ele. And with his E stripes, com as chagas dele, I was healed. eu fui curado. Even when Jesus stood before Pilate, Mesmo quando Jesus esteve diante de Pilatos, as a lamb before the slaughter's dumb, como um cordeiro que fica mudo diante dos he tosqueadores, refused to open his mouth ele se recusou a abrir a boca and defend e himself. se defender. He says, what do you say? Ele disse: O que você vai He falar? wouldn't defend E ele himself. não se defendeu. You know why? Sabe por quê? Because he is being judged in your Porque ele place. estava sendo julgado no seu lugar, So he wouldn't give himself a defense. para não se dar uma Because defesa. he was guilty. Porque ele era culpado. He wasn't guilty. Ele não era You culpado. were. Você foi. You know why he couldn't open his mouth? Sabe por que ele não pôde abrir a boca? So when the devil comes to you, Porque quando o diabo vier para starts você e accusing começa a you, te acusar, your business is going to fail. que o seu negócio vai falhar, You can open your mouth você pode abrir a sua
boca and give the wisdom e dar a that he sabedoria couldn't que give ele não pôde dar, because he suffered in your porque ele place. sofreu no seu lugar. Hallelujah. Everything that you can think of just about. Tudo que você pode imaginar. Jesus was our substitute. Jesus foi o nosso substituto. What did Isaiah 53 say? O que Isaías 53 disse? Surely he hath borne my sicknesses Ele sobrecarregou das minhas and doenças, carried my pains. carregou as minhas dores. This is how that breaks down. Isso é explicado assim. Surely he hath borne my Ele sicknesses levou as minhas doenças like a burro, a donkey. como um burro. He loaded all the sicknesses on his back. Ele carregou todas as doenças nas All the costas weight of dele. them. Todo o peso delas. Surely he has borne my Ele sicknesses carregou as minhas doenças and carried my e pains. carregou as minhas dores. They were all laid on him. Todas foram colocadas sobre He ele. transported them to the Ele cross. transportou elas até a cruz And he died e morreu, under the penalty of them, sob a penalidade dela, so that they do not have the power. para que elas não tenham o poder kill you. de matar você. You've already died of Você disease já once morreu de doença uma when you vez, died with him. quando você morreu com So you ele. don't have to die again. Então você não precisa morrer de He does novo. not have the power Ele não tem o to kill poder de you te matar anymore. mais. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Well, it doesn't just stop here. Mas isso não para aqui. It's a substitutionary work. É uma obra de substituição It goes on and on. que vai continuando. I could give you a whole list Posso te dar toda uma lista of the things he went through das coisas que ele passou so you could be free. para que você ficasse livre. Well, the devil can't let you discover these O things diabo não pode deixar você descobrir essas through coisas praying in tongues através da oração em línguas and assimilation. e da assimilação. If you learn who God really is, Se você aprender quem Deus realmente é, how's he going to deceive como you? que ele vai te enganar? And he can't defeat you Ele não pode te derrotar, unless he can get you off of the a word. menos que ele te tire da palavra, Because the word, porque a it palavra is truth. é a verdade. God doesn't just have truth. Deus não só tem a verdade, He is truth. ele é a verdade. He is truth. Ele é a It's verdade. impossible for É him to impossível lie. que ele minta. He can't lie. Não pode He mentir. is truth. Ele é a And verdade. he has given E you ele te deu his truth a verdade to dele speak into something para que você confesse that's not ela true sobre algo que não é until you verdade, change it. até você mudar Because aquilo. truth Porque a has the verdade last say so. tem a última And he gave palavra. you, E ele te you, deu, você, the deu a sons você, and daughters, filhos e filhas, right o direito to use de usar his word. a palavra dele. Hallelujah. Hallelujah. He suffered so greatly Ele sofreu muito. last night, Ontem à noite, and I gave you another substitutional teaching, quando eu dei um outro ensino de substituição, how that he was abandoned by God. como ele foi abandonado por Deus. God had to turn his back on him. Deus teve que virar as costas para ele. He became my sin. Ele se tornou o meu pecado. Was he a sinner? No. Ele era pecador? Não. Did he sin? Ele pecou? No. Não. Did he become my sin? Ele se tornou meu pecado? Yes. Sim. And when he became my sin, E quando ele se tornou meu pecado, you know você sabe that he was made to be que ele foi feito my sin, o meu pecado, that I might be made para que eu fosse the feito righteousness a justiça of God de Deus in Christ. em Cristo. He didn't sin. Ele não pecou, He was made mas ele foi feito my sin. o meu pecado. So God had to turn his back on Então him. Deus teve que virar as costas para ele. But for a moment, Mas por um momento, forsaken by man, abandonado por homens, by angels, pelos anjos, he cried, ele clamou: my God, Meu Deus, my God, meu Deus, why hast thou forsaken? por que você me abandonou? The agony of that moment. A agonia daquele momento. You don't think the angels Você wanted to não come? acha que os anjos queriam ir? They wanted to come. Eles queriam. When he went through that war of being forsaken, Quando ele passou por aquela guerra de ser abandonado, he says, wake up, ele disse: Acorda, it's time. chegou a hora. So when they come to arrest him, Peter grabbed his Então, sword, quando foram prendê-lo, Pedro pegou a espada, high priest servant. o servo do sacerdote, High priest was with them o sumo sacerdote estava com eles. because it was necessary, Era necessário, like under the law. como sob a lei.
that he be offered up que ele fosse as the oferecido Passover lamb como o cordeiro by the high da priest. Páscoa pelo sumo sacerdote. He came to get him. Então o sumo sacerdote Peter. foi também. You know Peter. E Pedro, vocês conhecem Pedro? Always opened his mouth. Sempre abria a boca. Though they all forsake you, Embora eles te abandonem, I'll die for you. eu vou morrer por você. Next thing you know, are you with him? E depois perguntaram, você está com ele? No. Não. Peter went on. Pedro foi, He went on mas ele continuou. into a powerful, powerful apostleship. E teve um apostolado muito poderoso. But they come to arrest him. He pulls Então his foram sword. prendê-lo, ele pegou a espada. Oh, no, you don't. Não vão fazer isso. And he jumped over and he took a swing at Pulou the high priest's servant's neck. e quis acertar o pescoço do servo do sumo sacerdote. And he went like this. E aí ele fez assim. Took his ear off. E aí então arrancou a orelha. And Jesus reached up Jesus foi lá and went, "Whoosh," e curou. his ear appeared back on. E a orelha colocou de volta. Man, if I'd have been anybody there, Se eu fosse qualquer pessoa ali, if I'd have been a Roman soldier se eu under fosse um orders, soldado romano, I'd have threw my sword eu down. teria And I'm jogado a minha I'm going espada with him. e falaria, eu vou com ele. You'd think they would. Você pensaria que eles fariam isso? Jesus said, "Sheath your sword, Jesus Peter. disse, embainha sua espada, Pedro. Don't you know this is my choice? Você não sabe que essa é minha escolha? I received that commandment from my Eu Father." recebi esse mandamento do meu pai. He said, "This is your life. Ele disse, essa é a sua vida. This can't be by force. Não pode ser a força. This is your life. É sua vida. This is your É decision. a sua decisão. I'm giving you this Estou commandment. te dando esse mandamento. You can lay your life down, Você pode deixar sua or vida you can take it back e pode anytime. pegá-la de volta quando It's quiser. up to you." Depende de você. He said, "Don't you know, Peter, Você não sabe, Pedro, that my Father gave me a commandment? que o meu pai me deu um mandamento. I could call more than 12 Eu legions of poderia angels. chamar mais de 12 legiões de And anjos. they could destroy the world E eles destruiriam o mundo and set me free in a e me moment of time." libertariam rapidinho. And I can tell you, those angels, Mas eu posso te dizer que aqueles anjos, they wanted to come. eles queriam ir, They wanted to come. queriam, But he chose to die. mas ele escolheu morrer. You think group? Você acha que o grupo, If your name was Adam, se o seu nome fosse Adão, there was nobody else in the e world. não tivesse ninguém mais no mundo, You don't think it'd be the same price? você não acha que seria o mesmo preço? Did this for you, Ele fez isso por você, for you. por você. Yes, he was abandoned. Sim, ele foi abandonado. God, Deus, angels, pelos anjos, men pelos homens, had to turn their back on him. tiveram que virar as costas para ele. Like I said last night, Como eu disse ontem à noite, it's impossible for him é impossível to turn his back on que you. ele vire as costas para você. So don't listen to the devil. Então não ouça o diabo, He lies to you. porque ele mente para você. Your emotions are strung out. As suas emoções são He's abaladas. accusing that God is not there. Ele acusa Deus falando que ele não está lá. Don't listen to his Não lies. ouça as mentiras dele. He's there. Ele está lá. You hold on. Então fique firme You'll find out. e você vai descobrir. The devil, O diabo, he has loved the free reign he's had, ele ama o reino livre que ele teve, creating false doctrine, criando a falsa doutrina, deception. o engano. And he said that you might be able to stand against the wiles of the E devil. disse para que você aguente as armadilhas de Satanás. The word wiles means this: A palavra armadilha, os ardis, significa o seguinte. militaristic plots, ploys, and schemes São os esquemas e os planos militares of the devil. do diabo. Like the drop of water. Como aquela gota de água. The deception is his most powerful. O engano For one man é a arma mais deceived poderosa dele. can enslave many. Porque um homem enganado pode acabar com muitos homens. What do you think the third and fourth chapters of James in particular? O que você acha dos capítulos 3 e 4 de Tiago? When in James he said, "Be not many teachers, Quando ele diz, não sejam muitos mestres, many masters,
Não sejam muitos professores, receiving the greater condemnation. porque vão receber maior condenação. So again, he said it this way. Então, de novo, ele disse assim: Be not many teachers, não sejam muitos mestres, receiving the greater condemnation. que vão receber a maior condenação. If a man offend not in word Que se um homem não ofende em or palavra doctrine, ou em doutrina, the same as a perfect o man, mesmo é um homem perfeito and able to bridle the whole e body. capaz de controlar o corpo The inteiro. body he's talking about O bridling corpo que ele está dizendo de is the controlar body of Christ. é o corpo de Cristo. He said you put a bit in a horse's Ele mouth, disse: você coloca aquilo na You boca lead dos him where you cavalos e você guia ele onde você even though quiser. he's a massive animal. Embora ele seja um animal grande, The helm on a small ship or a large ship, Num- small helm, o leme um leme pequeno num grande turn navio tons pode virar aquelas toneladas any direction. em it qualquer wants. direção que quiser. Said the tongue E a língua is the small member, é um membro pequeno, but it can ignite a fire, mas pode começar um fogo, that can burn a forest um down. incêndio que pode queimar uma floresta Be inteira. not many teachers. Não sejam muitos mestres. You have the power Você tem o poder to stick a bridle de colocar um in the controle body of Christ's mouth, na boca do corpo de Cristo lead them into error. e liderá-los até o engano. But beware. Mas cuidado. He said, be not many Ele teachers, disse: não sejam muitos mestres, receiving the greater porque vão condemnation. receber a maior condenação. A man that offend not in doctrine Um homem que não ofende na doutrina is a perfect man. é um homem perfeito. This is the devil's power. Esse é o poder do diabo. Come on. Get one champion Pegue um campeão and lead them all off. e vai guiar todos. This is why he gave you the Holy É Spirit. por isso que ele te deu o Espírito Santo. You. A você. You. E você. And why did Jesus say he came? Por que Jesus disse que ele To veio? guide you. Para te guiar. Where? Aonde? Into truth. A verdade. He said, E ele he'll disse, receive a mine. Ele vai receber do que é And meu show it unto e vai you. te mostrar. Then he gave you a way E aí ele te deu o to caminho, activate the teacher. um jeito de ativar On o purpose, mestre de as much as propósito, you o quanto want, você quiser, often as you want, por quanto tempo long as você you want. quiser, Praying in tongues. orar em línguas. And then E então he collected the scriptures in a canon. ele colocou as Canon of escrituras scriptures. num cano, 66 books. 66 livros. God overseen the collection of these. E Deus já tinha preparado essa coleção. So you got a copy in your lap. Então, e você tem uma cópia no seu colo You can assimilate them. e você pode assimilá-la. You don't live in Paul's day Você não vive nos dias de Paulo, when most people couldn't read. quando a maioria das pessoas não podia ler. They didn't have an Old Testament sitting in their Eles não lap. tinham o Antigo Testamento no colo. You know what a scribe would Você sabe charge you o que o escriba cobrava to copy the Old para fazer a Testament? cópia do Antigo Testamento? They didn't have printing presses. Eles não tinham lugares para You didn't imprimir. have Bibles in your lap. Eles não tinham Bíblias no colo. And there was no New Testament. E não tinham o Novo Testamento. Who could they depend on? Eles dependiam de quem? This is why Paul said what he did. Foi por isso que Paulo disse o que I disse. thank my God. Eu agradeço, meu Deus, I pray in tongues more. porque oro em línguas mais you all. do que todos And vocês. what's he responsible for? E pelo que ele é 3/4 responsável? 3/4 of the revelation knowledge da revelação in the New do Novo Testament Testamento, that set the standards que estabeleceu o padrão for the believers para os in crentes the church of God. na Igreja de Deus. Where did he get it? Da onde que ele pegou isso? Can you have it? E você Man, pode they could ter. take your Bible, Pega a sua Bíblia, put you in a jail cell. pode te colocar você numa You prisão never have to run out e você nunca vai of a ter steady input of falta revelation knowledge daquela revelação, because you have the teacher. porque você tem o mestre. Bom, o que é que ficou bem claro nesse ensino? Que vai ser muito difícil o diabo nos enganar se nós realmente orarmos em línguas. Eu disse realmente orarmos em línguas, porque nós vamos conhecer o que Deus tem para nós. Quando nós conhecemos Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, o diabo não pode mais nos enganar. E veja só que Jesus podia ter chamado mais de 12 legiões de anjos do céu para que eles viessem aqui e destruíssem tudo. Mas ele não quis, ele preferiu morrer na cruz para que agora esse Deus glorioso, esse Deus que é nosso Pai, venha e nos socorra em todas as nossas aflições e nossas necessidades. Então, que este ensino tenha sido um encorajamento para você começar a orar em línguas ou aumentar um pouquinho o tempo da oração em línguas, para que você fique livre de todas as maldades do diabo.
Então agora nós vamos fazer uma oração. Põe a sua fé neste Deus que te ama, que morreu por você, só para você ser abençoado. Pai glorioso, estende agora a sua mão poderosa e toque esse telespectador para que a sua graça, Senhor, nesta vida, venha dar condição a cada um deles de se entregarem a Jesus verdadeiramente, de saírem dessas prisões que eles estão sofrendo tanto com estes enganos, com essas mentiras do diabo. Eu clamo o sangue de Jesus para que todos os telespectadores sejam libertos agora em nome de Jesus. Que a sua paz reine nesses corações, a sua alegria, a esperança para a solução dos problemas esteja agora fluindo nesses corações. Abençoe, ó Senhor, este lar e esta família. No precioso nome de Jesus, nós te agradecemos e dizemos amém, aleluia. Então agora que nós chegamos ao final do nosso programa, eu vou deixar o nosso endereço para que você entre em contato conosco, para que você diga o que Jesus está fazendo na sua vida através destes ensinos. Simplesmente acesse o site andandonoespírito.org.br. E até o próximo programa e Jesus abençoe você.